Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Preparado. Salve, galera do Enem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre Revolução Russa. E para falar sobre Revolução Russa, primeiramente temos que falar sobre a vida desse senhor aqui. À esquerda, que é o Nicolau II. À direita, pelo menos a minha direita aqui, né? É o George V, rei da Inglaterra. Eram primos de primeiro grau, ambos netos da Rainha Vitória. E ambos chefes de Estado dos seus respectivos países. George V governava a Inglaterra após a morte do seu pai Charles, e Nicolau assume a Rússia em 1896, ou seja, finalzinho do século XIX, para comandar o Império Russo, como já tinham feito centenas dos seus antepassados, já que a família de Nicolau II, os Romanovs, eles eram de uma linhagem de mais de 400 anos. Assim. Então, cara, quando Cabral estava navegando em direção ao Brasil, a família desse czar já estava ampliando o reino moscovita para dentro da Ásia para virar esse país continental que é a Rússia de hoje em dia. Então, quando Nicolau assume, ele era amplamente influenciado por esse cara aqui, o seu tio, chamado Serguei. Cuidado com a quinta série, pelo amor de Deus. Serguei seria, traduzindo pra gente, Sérgio, tá? Um homem autoritário, violento, assim como foi também o pai de Nicolau II. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como funcionava a cabeça dos Romanovs, no dia da coroação do Nicolau, havia entre a população russa uma expectativa muito grande por ser um rei muito jovem, por ser um cara que rompeu a tradição e casou com a princesa que ele quis casar, e que para muita gente foi uma péssima escolha, porque ela era alemã, e vocês sabem que a Alemanha vai lutar contra a Rússia na Primeira Guerra Mundial, e a chegada do século XX. Então a gente está ali naquele momento da Belle Époque, né, cara? Do nascimento do carro, do cinema, daqui a pouquinho do avião, mas da máquina fotográfica. Então havia na população mundial uma esperança, né? De que talvez as coisas pudessem melhorar um pouquinho. E na coroação, isso aqui é a cerimônia dele, luxuosíssima, como vocês podem observar, era uma tradição dos Romanovs distribuir comida durante a cerimônia de posse, um gesto de boa vontade com a população. E ali ficou muito evidente que a situação do país era de miséria total, porque apareceram milhares e milhares e milhares de pessoas famintas que avançavam sobre as carroças de comida, gerando um tumulto danado. E o Nicolau, durante a cerimônia, pediu ao tio, o Serguei, esse cara aqui, para lidar com a situação, porque afinal ele estava ali, né, no meio de um ato público. E o Serguei falou, beleza, pode deixar, sobrinho, titio vai resolver.
E ele resolveu como quem resolve briga de gado, assim, dando tiro pro alto, cacetete. Houve uma série de correrias, pisoteamento e dezenas de pessoas morreram, incluindo duas crianças. Então, primeiro dia do governo do cara, ele já desce a porrada no povo. E desde esse dia, ele vai ser apelidado de Nicolau o Sangrento, ou Nicolau o Sanguinário, devido à truculência com que ele lidou com a galera. A sua vida pessoal sempre foi muito vigiada. E até porque Nicolau ele vai trazer um problemão para dentro do seu palácio. E eu vou te explicar por quê. A Czarina, ela teve quatro meninas consecutivas. E na cabeça do povo, quem não quer gerar o menino é ela. Uma rainha alemã, né, estrangeira, que está sabotando o povo russo ao não entregar o menino que o povo tanto desejava. Mas ele nasceu. Depois da quinta gestação, nasce um menininho que vai ser batizado como Alexander. Pode perceber nessa foto aqui que ninguém está feliz, né? E aqui é o Alexanderzinho, parece menina, mas é um menino. E esse garoto nasceu com um problema muito grave, ele nasceu com hemofilia. Hemofilia é um problema no sangue que a falta de coagulação não permite a cicatrização. E é uma doença terrível, porque qualquer hemorragia pode levar à morte. Então o Alexander ele sempre teve uma infância assim, ó, protegida por enfermeiro, médico, segurança, o tempo inteiro as pessoas de olho no príncipe, porque um escorregão podia levar ele à morte. Mas ele conseguiu, né, crescer junto com a família. Essa aqui é uma foto dos Romanovs, aonde o príncipe tinha 13 anos nessa foto. E repara o luxo da galera, né, meu irmão? Porra, é só casaco de pele, alta costura e colar de pérola, brinco de pérola. Pô, meu irmão, isso aqui é uma foto muito cara. E diante de um povo governado por eles que está passando fome. Então, assim, a equação da revolução estava feita. E acontece que esse garotinho, ele finalmente, então, sofreu um acidente que todos evitavam, né? Tentavam evitar acontecer, e ele teve uma hemorragia interna, e para todos os médicos era o fim do príncipe. Chamaram o médico alemão, chamaram o médico americano, todo mundo foi lá e falou: olha, infelizmente não tem como estancar essa hemorragia, o garoto vai morrer. E, mano, existia um cara na Rússia chamado Rasputin, que tinha uma história de vida extremamente misteriosa. Assim, o cara era um camponês analfabeto, que recebeu uma chamada divina e saiu peregrinando pela Rússia. E ficou anos e anos e anos desconhecido. Aí parece que viveu um tempo em algum mosteiro, onde ele aparece sempre com essa batina de um padre ortodoxo, mas não era padre, e, e virou um curandeiro. Ele era famoso por curar pessoas com doenças incuráveis e tal. E aí você pensa, poxa, então esse cara tinha o amor do povo, né? Tinha o respeito da galera, um cara que fazia o bem. Não, porque o problema do Rasputin é o seguinte: ele chegava lá no vilarejo e aí cuidava e, pô, curava o filho do prefeito, beleza? Aí todo mundo, pô, agradecia, ele jantava, bebia, e aí no dia seguinte ele amanhecia com a mulher do prefeito. E ele era taradão. E diziam que ele tinha um feitiço sobre as mulheres que fez com que ele tivesse relações sexuais com centenas de mulheres durante a vida dele. E por isso, por ser um famoso talarico, ou seja, pegar a mulher dos outros, ele sofreu 3 tentativas de assassinato. Nas 3 vezes ele foi baleado e nas 3 vezes ele sobreviveu. Então o povo tinha em Rasputin a visão de um bruxo, de um feiticeiro, mas ninguém negava a capacidade de cura. E aí, irmão, o príncipe morrendo, dane-se a fama do cara. A rainha mandou chamar. E, meu irmão, sabe o que aconteceu? O Rasputin curou a mulher. Isso não é caô, isso é registrado, assim. E tanto é que isso acontece, porra, 5, 6 anos antes da Revolução Russa acontecer. Então, você se coloca no lugar da rainha. Porra, esse bruxo maluco salvou a vida do meu filho. Enquanto todo mundo falou que ele ia morrer. Tu vai deixar ele embora? Não vai. Então, o que acontece é, os Romanovs colocam Rasputin dentro da corte, assim, com acesso
ao ciclo mais íntimo da família Romanov. Ele convivia com o príncipe, com as princesas, com a rainha. E para a população russa, o Rasputin era um demônio, né, cara? Era um anticristo, que agora estava manipulando a família que governava o país. O Rasputin é tão safado que agora que ele tem, né, acesso a esses círculos da alta sociedade, ele organizava orgias. Orgias, só com família nobre, aristocrático. E aí a galera ia para o palacete de alguém, ficava lá o final de semana inteiro, e depois, para tirar o pecado do corpo, eles ficavam 10 dias em penitência, comendo água e pão, e rezando o dia inteiro, para tirar o pecado do corpo. Mas depois fazia o quê? Pecava novamente. Porque para ele o pecado era algo natural do ser humano, desde que houvesse o arrependimento. Porra, pro povo isso tem outro nome, putaria, né, cara? Mas vamos lá. Então, essa é a família Romanov, que ainda articula a não cobrar impostos da nobreza e não cobrar impostos da igreja e sobrecarregar o terceiro estado, que não era chamado assim na Rússia, tá, gente? Mas sobrecarregar o camponês, o operário e até o burguês com impostos que não são revertidos em nada, porque a Rússia entra no século XX semi-feudal, um país que não passa por uma revolução industrial, extremamente pobre e com uma população faminta. Bom, galera, então esse aqui é o primeiro partido. Agora vamos falar de questão técnica, tá? De coisa importante para o vestibular. Esse aqui é o primeiro partido operário que vai surgir na Rússia já no século XX, aliás, no final do século XIX. É um nome enorme. É Partido Operário Social Democrata Russo. Então, obviamente, um partido operário é um partido de esquerda. E é desse partido que vão surgir os dois mais importantes para a gente. Os bolcheviques, liderados por esse carequinha, chamado Vladimir Lenin Ulyanov, beleza? A quem os Romanovs tinham fuzilado seu irmão mais velho. Então Lenin, ele tem uma consciência de classe operária, mas também tem um motivo pessoal de vingança, porque o irmão dele morreu com 20 e poucos anos, era anarquista. E ao lado Martov, que vai ser o fundador dos mencheviques. Bolcheviques, mencheviques. Ah, professor, eu já ouvi uma explicação de que é só lembrar de Girondino e Jacobino. Não é isso? Não, não, não. Não tem nada a ver. Se a gente voltar lá na Revolução Francesa e olhar para os girondinos, quem eram os girondinos? Eles eram a alta burguesia, que queria uma monarquia constitucional, queria um voto censitário. Essa alta burguesia russa existe. E ela faz o partido dela, que é o Partido Cadete. Tá? Os mencheviques e os bolcheviques é uma divisão na esquerda. Ambos são partidos identificados com a causa operária. Agora, o projeto de país desses dois é diferente. Entendeu? Para Lenin, é o Manifesto Comunista e ponto. Revolução operária, confisco dos meios de produção, confisco dos meios de comunicação, estabelecimento de uma ditadura com um único partido, que é o Partido Comunista. Então acabou. Não tem outro modelo, entendeu? Os mencheviques, eles são, antes de qualquer coisa, galera, são republicanos. Então eles querem fazer uma república como é no Brasil, com divisão em 3 poderes, com voto universal, masculino e feminino, com liberdade sindical, com liberdade de expressão, com liberdade de imprensa, com tolerância religiosa. Eles são os good vibes. E desejavam fazer medidas para o povo. Defendiam reformas sociais. Porém, não negavam a propriedade privada, que o comunista nega, que o socialista nega. Entende que a propriedade tem que ser do Estado. Para eles não, a propriedade é de quem é dono. E também não negavam o próprio capitalismo, entendeu? Então, assim, quem eram esses mencheviques? Eles seriam o que é o sonho encantado da esquerda mais sonhadora, se ligou? Que é uma social-democracia, onde você teria um congresso que aprovasse medidas de um presidente e onde todos estivessem extremamente preocupados com o povo. Ah, professor, isso é impossível. Não é não, gente. Isso acontece na Dinamarca, isso acontece na Suécia, isso acontece na Noruega, especialmente nos países escandinavos, o que a gente chama hoje de uma social-democracia, que são países capitalistas que ganham dinheiro através de atividades comerciais, industriais, empresariais, financeiras, mas que conseguem pegar o dinheiro que o país gerou e
faz em projeto social, faz em distribuição de renda. Não é a igualdade social total como defende o socialismo, mas é uma distribuição onde você não permite ninguém a não ter nada a tal ponto de dormir na rua. Entendeu? Então, assim, você não deixa a superfortuna acontecer. E dessa maneira você garante maior distribuição e dignidade. Então, os mencheviques, eles não são burguesia, se ligou? Até tem média burguesia, não é isso. Mas, assim, eles defendem um governo de esquerda, porém, republicano e democrático. Para um comunista, isso aí é miguezinho da burguesia, é miguezinho da direita, entenderam? Por isso que a gente tem esses três projetos aí. E a Rússia vai passar por esses três projetos. Por uma monarquia constitucional parlamentar, depois por uma república e depois por uma ditadura socialista. Nesse momento, ela é absolutista. E ela vai deixar de ser no ano de 1905. Esse ano de 1905 ele tem nome próprio. A gente chama ele de o ensaio geral ou o ensaio revolucionário. Ah, professor, não entendi, porque é o seguinte: a grande revolução vai acontecer em 1917. Nós estamos em 1905. Mas os confrontos que ocorreram ali, os confrontos que acontecem nesse ano, é um ensaio para o que vai acontecer em 17. Por isso a gente chama de um ensaio. E tudo começa com uma guerra. A Rússia e o Japão vão se encontrar nas armas, disputando toda essa região aqui, ó, acima da Coreia, chamada Manchúria, isso aqui é território russo. Que tal renovar a casa toda com muita facilidade? Na Casas Bahia você pode. Você estalando os dedos, os itens aparecem. E você comprando hoje, você ganha um cupom de R$ 200 para a próxima compra. Vem pra loja, Pro site ou pro app. Faltou limite para as compras de início de ano? Com No Limite Garantido, teu dinheiro guardado rende, enquanto vira mais limite para o seu cartão de crédito. Pensando bem, dá para fazer aquela compra. Peça seu Nubank. Um frio danado, menos 20 graus, lá em São Petersburgo, antiga capital. E depois da missa, os russos de São Petersburgo foram se juntando e resolveram fazer uma procissão, uma marcha em direção ao palácio. Já tinha acontecido um troço parecido com isso, em dezembro, beleza? E agora eles resolveram fazer mais uma vez. E juntou mais ou menos umas 5.000 pessoas, indo em direção ao palácio, cantando louvores, cantando inclusive o hino do Deus Salve o Czar. E aí, quando chegou a notícia no palácio de São Petersburgo, a galera achou que era uma revolução, assim, que o povo tava com um martelo, foice na mão, que ia matar todo mundo, não sei o que lá. E não era, tipo assim, era uma galera que estava saindo da igreja, tinha idoso, galera com bicicleta, porra. E, inclusive, cantando louvores com o próprio czar. Então não faz sentido nenhum, assim, a ideia. Mas a czarina, ela, porra, falou, ó, não tenho vocação para Maria Antonieta, botou os 5 filhos no carro e falou pro Nicolau, ó, vambora, que deu ruim. E a mãe do Nicolau fala para ele, filho, não vai, cara. O que o povo quer é um pouco de atenção de você. Aparece ali na sacada, fala com a galera, joga pão, mas porra, não vai fugir. E aí o Nicolau ficou naquela situação que é uma das piores situações possíveis, que é entre a sua mãe e sua esposa. Entendeu? E ele deu razão para a esposa. E fugiu. Não fugiu do país não, tá, gente? Só fugiu da cidade. Ele continua sendo rei. Mas deixou a situação nas mãos do tio dele, o Serguei. E vocês meio que já sabem como é que o Serguei funciona, né? O maluco abriu fogo, cara. Abriu fogo contra a população civil, uma covardia gigantesca, e deixou mais de 100 mortos. Assim. A galera tava rezando, a galera tava pedindo um pouco de atenção do rei. E o tio dele mandou matar todo mundo. Assim.
Esse ato foi violentíssimo e vai ser apelidado como Domingo Sangrento. Ah, professor, eu gosto muito de U2. E aí tem uma música do U2 que é assim: Sunday, Bloody Sunday. Tem nada a ver, tá, gente? Isso aí é o Domingo Sangrento do IRA, um ataque terrorista lá na Irlanda, em outros tempos, bem mais na frente do que isso aqui. Então, Domingo Sangrento é o momento que o Serguei manda os soldados matarem a população. Assim, um ato completamente cruel. E, cara, a vingança veio rápido. Assim, os russos não deixam a coisa para trás, não. O Serguei, um dia saindo do palácio, saindo e dando tchau para sua esposa na janela, a esposa gritando, gritando. Os caras vieram com dinamite, com um monte de banana de dinamite acesa e jogado dentro da carruagem. Olha como é que ficou a carruagem, irmão. O maluco foi feito em pedaços, em pedaços. O pai dele morreu assim também. Morreu também com um atentado anarquista que dividiu o pai ao meio. Ele não, ele realmente foi desmembrado completamente. E a partir daí começa a organização revolucionária através dos soviets, unidades de trabalhadores que queriam a revolução, tá? E são socialistas. Ah, professor, é igual sindicato? Não, claro que não. Sindicato é um grupo de trabalhadores do mesmo ramo. Os soviets juntavam todo mundo, siderúrgico, metalúrgico, camponês, homens e mulheres que estavam dispostos a pegar em armas para falar, cara, a gente está passando fome e a gente tem que tomar o poder. É isso, se ligou? Então você vai ter confronto em Petrogrado, São Petersburgo, você vai ter confronto em Moscou, você vai ter confronto na própria Marinha, entre os marinheiros e os seus oficiais. Isso aí vai influenciar, por exemplo, a revolta da Chibata, o levante do encouraçado Potemkin. E ao final do ano de 1905, Nicolau compreendeu que, irmão, era necessário fazer algum tipo de reforma, porque senão ele ia perder a cabeça. E é o que ele faz. Então ele decreta o Manifesto de Outubro, e ele cria o parlamento, com voto direto, mesmo que seja censitário, reconhece os sindicatos, não reconhece os soviets, dá liberdade sindical, direito de greve, concede alguns direitos, e dessa maneira ele acalma a situação. Então, no final de 1905, depois de tanta pancadaria, o modelo que é estabelecido aqui é o modelo da alta burguesia, que eu te contei que eles queriam. Voto censitário, ou seja, voto por renda, com uma monarquia parlamentar, aonde essa burguesia consiga se eleger entre ela própria para governar o parlamento ao lado do rei, sem interferência do povo. De boa? Entenderam isso, galera? Mesmo? Então agora, quando é que a revolução vai eclodir, galera? Quando é que a Rússia volta numa espiral gigantesca de miséria e empobrecimento? Quem respondeu? Primeira Guerra Mundial. Mandou benzaço. A Rússia vai à guerra em defesa do povo eslavo, sem ter nenhum tipo de preparo, sem não estar pronta, porque vai encarar uma Alemanha que passou por uma revolução industrial poderosíssima, né, cara? E que tinha, naquele momento, as mais confiáveis e eficientes armas do mundo. Então a Rússia vai tomar muita porrada, vai perder todas as batalhas que ela participou, e quando a gente chega no ano de 1916, a situação era completamente miserável. E aí o Nicolau II teve a brilhante ideia de ele ir pessoalmente à guerra para animar a moral dos homens e resolveu levar toda a produção alimentícia do país para alimentar os soldados, sem compreender que ele deixou o povo dele morrendo de fome. E é essa fome, mano, que vai começar a gerar uma série de tentativas de assassinato dos Romanovs, uma série de ataques aos palácios, e tá todo mundo assustado. Então, para os membros da corte que eram leais aos Romanovs, a primeira coisa que os Romanovs tinham que fazer era matar Rasputin, ou prender Rasputin, fazer alguma coisa. Porque para o povo, Rasputin era um dos maiores problemas do governo. Existia a real concepção de que esse cara era o demônio, entendeu a ideia? E se você observar por essas fotos, caraca, mano, o Rasputin, ele era uma celebridade. Ele sentado, quem está sentado é a pessoa mais importante.
E você tem um general ali, cara, totalmente condecorado, posando para uma foto com o Rasputin. Isso aqui é o Rasputin no quarto das princesas. Se vocês repararem, são as princesas, o príncipe Alexander e a rainha. E ele aqui no meio, com esse olhar de peixe morto dele aqui. Então, assim, quando a gente fala que ele tinha acesso, de fato, aos ambientes familiares de Romanov, isso não é mentira. Eu não entendo nada de russo. Mas olha para esse panfleto aqui. É o czar, a czarina, como bonecos manipulados por Rasputin. Então essa família aliada, chamada Yusupov, resolveram matar o Rasputin. Um rapaz, esse garoto aí, príncipe Félix Yusupov, deu para o Rasputin um veneno de cavalo, só que com dose dupla. Rasputin bebeu um veneno que mataria um cavalo em poucos minutos, passou a mão no estômago, reclamou de azia e foi dormir. E não aconteceu nada com ele. Bom, a fama de feiticeiro imortal aumentava. Então os garotos resolveram agir da maneira mais rápida possível. Capturaram o Rasputin na madrugada, amordaçaram ele e o levaram para fora do palácio. E numa noite de muito frio, isso era dezembro de 1916, dezembro é inverno, russo, em São Petersburgo, e ele foi acorrentado e foi fuzilado com 3 tiros no peito. Não morreu. E aí os garotos falaram, cara, esse cara é um bruxo, e existia uma lenda, agora, ó, pra galera que não gosta da história mais obscena, pode mutar aí. Mas existia uma lenda que a força do Rasputin estava no pênis dele, e que ele tinha um pênis imenso, gigantesco. E os garotos foram dar uma conferida, e viram que realmente ele era uma anta, uma maluca, tinha um negócio imenso. E os garotos, indignados com aquilo, cortaram o pênis do Rasputin, beleza? E jogaram ele no rio, porque é assim que você matava a bruxa. Um rio, beleza? Menos 20 graus. Professor, peraí, o cara foi envenenado, ele foi fuzilado, ele foi capado, agora ele vai ser afogado. Não morreu? Não morreu. Quer dizer, ele morreu, tá? Mas ele foi encontrado embaixo de uma árvore quilômetros depois do rio. Então o maluco ainda saiu andando, sentou abaixo da árvore e resolveu morrer na hora que ele quis. O mais bizarro de tudo, eu não gosto de contar essa história, não, que tem uma galera que fica brava comigo. Mas como eu não tô nem aí hoje, então eu vou contar essa história. Uma amante do Rasputin encontrou o pênis dele. E obviamente reconheceu. Falou, oh. E aí pegou e guardou o pênis dele. E guardou em formol. E o pênis dele existe até hoje. Está exposto no Museu do Sexo, lá na Rússia, tá bom? Obviamente você não vai encontrar essa imagem no meu slide, mas só para vocês entenderem o que existia ao redor do Rasputin. Isso aqui é o velório dele. Pô, são as mulheres que estão enterrando o Rasputin. Isso aqui é o corpo dele quando foi encontrado. Então, quando a gente chega em fevereiro de 17, a situação estava terrível, né? A situação estava completamente sustentável. E aí os mencheviques meio que bateram na porta assim, do Romanov, do Nicolau, e falou assim, Nicolau, vou te falar uma coisa, se você não renunciar, daqui a pouco quem vai entrar nesse palácio são os comunistas. Galera que você matou, né, com seu tio, matou no Domingo Sangrento. Gente que perdeu pai, perdeu mãe naquela maluquice. E eles não vão ter perdão de vocês. Nós, mencheviques, a gente não quer teu mal, a gente só quer o teu trono. Então o que tu acha de abdicar? Porque você perdeu o controle. E o Nicolau entendeu que era verdade. Então foi uma revolução pacífica, essa Revolução de Fevereiro. Tá? E ela tem 3 nomes. Revolução de Fevereiro, Revolução Branca ou Revolução Menchevique. Repara o jornal Daily Mirror. A abdicação do czar da Rússia. Então ele renunciou, ele abdicou. E aí, o modelo que os mencheviques defendiam foi colocado. Proclamaram uma república com voto universal, deram direito de voto para as mulheres. Em março, você vai ter uma comemoração do Dia Mundial da Mulher. Olha que doideira. Quando no czarismo você teria algo assim? Perdoou todos os inimigos do czar e reconheceu os soviets
Então você vê que é um governo de coligação mesmo, um governo de, ó, eu quero todo mundo bem, todo mundo legal, vamos todo mundo ficar feliz e vamos prosperar, tá? Só que no momento que ele perdoa os inimigos do czar, Lenin, que estava fugido no estrangeiro, ele volta para a Rússia. E foi Lenin um dos grandes líderes na formação dos soviets. Então ele tem uma moral gigantesca nesses conglomerados trabalhistas, que olha o número da galera, estão ficando gigantescos. E o Lenin não quer república. O Lenin não quer governinho democrático, ele quer uma revolução socialista. Beleza? Mas o Lenin resolveu esperar. Ele lança as suas teses de abril, paz, terra e pão, prometendo retirar a Rússia da guerra, reforma agrária e, obviamente, alimentação digna para a população. Só que ele não faz a revolução imediata porque ele sabia que se ele tomasse o poder naquele momento, o que ele teria para distribuir? Nada. Miséria. Quando Marx escreve O Capital, ele acreditava que a Revolução Operária aconteceria na Inglaterra. Porque se o povo inglês pega a riqueza da burguesia, toda a população inglesa ficaria muito bem. Porque teria riqueza a ser distribuída. A Rússia não tem. Então Lenin considerava que talvez os mencheviques passassem por essa fase capitalista para que então houvesse uma revolução socialista e ele confiscasse os meios de produção. Só que durante o ano, duas coisas fizeram ele mudar de ideia. Primeiro, que ele tomou um tiro, né, cara? No meio de uma manifestação, um anarquista deu um tiro na clavícula dele, ele quase morre, e aí ele percebeu que ele estava completamente exposto nesses discursos que ele fazia em porta de fábrica. E segundo, que ele percebeu que o governo menchevique, ao se recusar a sair da guerra, ele jamais conseguiria fazer um governo de prosperidade. Ele jamais conseguiria gerar riqueza. Então era necessário, irmão, fazer a revolução, e foi o que ele fez. Isso aqui é Lenin discursando para os trabalhadores, isso aqui é Trotsky, ao lado de Lenin, amigos e compartilhavam os mesmos ideais socialistas. Então, quando Lenin agitava as massas, Trotsky descia e vinha fazendo o alistamento da galera. Quem vai lutar pela revolução? Então e ele então vai ser o comandante militar da parada. O cara da Guarda Vermelha, do Exército Vermelho. E foi assim que vai acontecer a Segunda Revolução, em 1917. Também com 3 nomes. Revolução Bolchevique, Revolução Vermelha ou Revolução de Outubro. É uma guerra civil, né? De um lado, a classe operária, totalmente ligada aos ideais marxistas socialistas, e do outro lado, junta todo mundo. Aí vem os mencheviques, republicanos, que vão se juntar com a alta burguesia, que vão se juntar com os czaristas e que vão ter até apoio de tropas internacionais. No meio da guerra, Estados Unidos, Inglaterra, França mandaram tropas para a Rússia para tentar acabar com os socialistas. Já preocupados com 2 coisas. Primeiro, o exemplo de um governo comunista, que eles não querem que aconteça. E segundo, sabendo que Lenin vai tirar a Rússia da guerra. E aí os alemães vão todos em direção à França. Se ligou? Mas não adiantou, galera. Depois de uma guerra civil de 3 anos, mas muito antes disso, já em janeiro de 1918, os bolcheviques de Kalinin, Lenin, Stalin, Trotsky já tinham chegado em Moscou, já tinham chegado em Petrogrado, vão mudar o nome da cidade de São Petersburgo, e assumiram o poder e vão fazer aquilo tudo que eles prometeram, né? Primeiro tiraram a Rússia da guerra, assinando um acordo com a Alemanha e levando a guerra agora para um número de mortos incalculável, porque agora a Alemanha vai com mais de 1 milhão em direção à França. Confiscaram todas as fábricas, confiscaram todas as empresas, confiscaram todos os bancos, confiscaram todas as fazendas, estabeleceram um único partido, que é o Partido Comunista, que obviamente elegeu Lenin como seu chefe supremo. Então Lenin, ele era o grande cabeça desse governo, ele é o presidente, tá? Que governa junto com o partido
e que tem poderes totais. E uma das primeiras ordens do Partido Comunista, Lenin foi contra. E olha que Lenin tinha motivo pessoal para isso. Mas foi o fuzilamento dos Romanovs. Os Romanov estavam no seu palácio de inverno. Reparem, essas são as últimas fotos da família Romanov. Já não tem mais joia, já não tem mais casaco de pele, já não tem mais porra nenhuma. E o fuzilamento ainda teve uma ponta de crueldade, porque eles enviaram um fotógrafo, e o fotógrafo chegou lá falando, olha, vou tirar uma foto da família. E aí todo mundo, se animou, todo mundo se arrumou, as princesas colocaram seus vestidos, colocaram a rainha-mãe sentadinha na sala, se ajeitaram, e aí quando estava todo mundo junto, o fotógrafo olha para o lado, e aí entram 3 atiradores com metralhadora, o Nicolau já, não, pelo amor de Deus, não, eles fuzilaram todo mundo. O fotógrafo não tirou foto dos corpos, tirou foto da sala, né, como é que ela ficou, a quantidade de tiro, cara, que tomou. Os corpos da família Romanov foram todos enterrados em um lugar escondido e foi o fim de uma linhagem de mais de 400 anos. Muito tempo depois, encontraram uma garota na Ucrânia com as fotos da família Romanov. Essas aí que eu estou te mostrando. Fotos pessoais da família Romanov. E ela se apresentou como Anastácia, que era uma das princesas. E ela completamente delirando, assim, completamente senil. E ninguém sabia se era Anastácia ou não. Quando o Partido Comunista chegou lá para dar um confere, já tinham sumido com a garota. E aí se criou essa lenda que virou desenho, filme da Disney, livro, né, da última Romanov, que é Anastácia. E aí os corpos foram encontrados em 1992, mas não havia ainda tecnologia para se comprovar. E aí, em 2006, com testes de DNA, identificaram que a Anastácia estava, sim, junto com a sua família. Então, quem é essa garota, como ela estava com as fotos, nós não sabemos, e os Romanovs deixaram de existir, galera. Bom, cara, agora, coisa muito importante também, galera, tem que saber isso aqui. Lenin, ele compreendeu que o socialismo russo, ele estava fazendo tudo do avesso. Porque o socialismo tinha que ser feito dentro de um país industrializado. E ele aconteceu dentro de um país rural, pobre. Então o que Lenin vai fazer? Ele tem que acelerar o desenvolvimento, o crescimento, e ele sabe que isso vai ser feito com o quê? Com indústria e com medidas capitalistas. Então ele vai criar a NEP, New Economy Politics, para a gente, nova política econômica. Ele vai permitir que os camponeses vendam o excedente de produção, ele vai permitir algumas desigualdades salariais, ele vai permitir investimento estrangeiro, ele vai permitir atividade bancária, mas todos os impostos e toda a lucratividade é administrada por ele e pelo Partido Comunista. Entenderam a ideia? E, cara, é o que ele disse, né? Nós vamos dar um passo atrás. O que é um passo atrás? É o capitalismo, para depois darmos 2 passos à frente, que é o socialismo. E deu muito certo. Deu muito certo. O Lenin começa a apresentar resultados incríveis de programa de habitação para milhões de pessoas, gerou emprego para milhares de pessoas, programa de alimentação, programa de educação, combate ao analfabetismo. E era uma época em que o mundo estava muito curioso com o socialismo, né? Então o Lenin deu entrevista para empresas ocidentais, assim, deu entrevista para a BBC, deu entrevista para o New York Times, e chegou a ser reconhecido como um líder de muita competência pelo próprio Ocidente, se ligou? Mas, claro, sempre com a dinâmica de que é um ditador e tal, não sei o quê. Mas países ao redor da Rússia, que já foram da Rússia um dia, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Ucrânia, e eram países miseráveis, começam a ter reuniões com Lenin e fizeram um acordo de entrarem na Federação Russa para serem governados por Lenin e pelo Partido Comunista, se ligou? Então esse é o momento que não existe mais Rússia. Em 1922, nasce o grande pesadelo da burguesia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Lenin, você vai na Rússia, você vai ver, meu irmão, estátua do Lenin, e Avenida Lenin, e vai ter busto dele vendendo para tudo quanto é canto. Existe
uma adoração pelo Lenin na Rússia hoje. Essa Rússia hoje do Putin, tá, gente? Diferente a sensação com Stalin, tá? Que eu vou falar com vocês agora. Porque em 1923, Lenin teve o primeiro derrame cerebral. Isso aqui é ele já debilitado. E em 1924, essa é a última foto dele vivo, já completamente senil, e vai morrer nesse ano. Antes do Lenin morrer, ele chamou Trotsky, porque todo mundo sabia que o sucessor natural de Lenin era Trotsky. E ele falou assim para Trotsky, olha, cuidado com Stalin. Trotsky falou, pô, peraí, Lenin, quem é Stalin? Falou, olha, ele é o secretário-geral do partido. Quem escolhe o próximo não é o povo. Quem escolhe o próximo líder é o partido. Prefere pagar no Pix, mas está sem saldo? Faça Pix com qualquer cartão pelo Recarga Pay. Do cafezinho. E o Stalin sempre jogou sujo, né? Então ele sabia todo mundo quem tinha amante, sabia quem era viciado em vodka, sabia quem era corrupto. Então o Lenin falou, cara, o Stalin ele vai manipular o partido para votar nele, cuidado. Isso aqui é o corpo do Lenin. Lenin nunca foi enterrado, ele foi embalsamado e está lá até hoje. Bizarro isso, né? E aqui a foto do caixão do Lenin, do lado esquerdo Trotsky, do lado direito Stalin. O mundo sabia que dali sairia o novo governante. E não deu outra, como vocês bem sabem, assumiu Stalin. Trotsky ficou muito surpreso, ficou decepcionado e entrega a cadeira para Stalin, mas volta ao partido. Como quem diz, não, vou reconquistar o partido, vou reconquistar meus aliados, para darmos continuidade ao trabalho do Lenin. E ele percebeu que o Stalin vai fazer é cortar o que o Lenin estava fazendo. O Lenin e o Trotsky acreditavam piamente nos ideais marxistas. E o Marx ele dizia o seguinte, olha, enquanto o capitalismo estiver ao lado do socialismo, o capitalismo vence. Não tem como você convencer milhões de pessoas de que aquilo não é melhor. As pessoas elas vão se iludir com o que o capitalismo te promete e com o que ele faz. Porque o socialismo é um regime duro, né, cara? O socialismo, o que ele vai te garantir? Ó, a ideia que todo mundo garantiu é o seguinte, moradia, você vai pagar o mínimo possível, você vai pagar R$10 por mês para o Estado para ter uma moradia. Ah, não é privada, mas é tua, né? Você é da tua família, vai ficar ali para sempre. Você vai ter uma educação de qualidade completamente pública. Transporte, o mínimo possível também, ajuda de custo. Você vai ter um ginásio poliesportivo, porque além da mente, você vai ter que também treinar seus talentos de atleta. E vai aprender várias coisas. Vai fazer uma baita universidade e vai trabalhar em algum emprego público, porque quase tudo é do Estado. E acabou, e vai ganhar o mesmo salário que qualquer outra pessoa do teu país. Do médico ao gari. Porque esse é o estabelecimento do socialismo. E aí você vai morrer bem velho, com uma qualidade de vida boa, mas você não vai ter a Disney. Entendeu? Você não vai ter um parque aquático. Você não vai ter o PlayStation. Você não vai ter Hollywood. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque o capitalismo ele preza por entretenimento. O socialismo chama de alienação. Então, ou você faz o socialismo no mundo todo, ou o capitalismo vence. E era essa a ideia do Lenin. Por isso a União Soviética era uma expansão do comunismo. O Stalin fala, chega, eu tenho um plano e esse plano se chama Rússia. Então Stalin não tem problema nenhum em confiscar toda a produção de comida da Ucrânia para alimentar os operários russos. O Stalin não tem problema nenhum de pegar todos os prisioneiros e botar o cara lá nos gulags com trabalho escravo em prol da construção da grande Rússia. Porque ele quer e ele vai fazer uma superpotência, se ligou? Ele quer uma potência bélica, ele quer uma potência poderosa. E ele quer gerar emprego, ele quer gerar indústria. Mas na Rússia, e não expandir o socialismo. Então essa ideia da revolução permanente, Stalin rompeu. E quando Trotsky percebeu
que ele estava agindo com brutalidade, que ele estava prendendo opositor, que ele estava matando gente e controlando tudo, Trotsky meteu o pé, porque ele compreendeu que um dia ele não ia acordar mais. E aí começa uma triste fim de vida de Trotsky, que foi perseguido por mais de 10 anos. O padrão dele é ficar um mês em cada país e depois se mudar novamente. E ele viu Stalin matar a esposa, viu ele matar a mãe, viu Stalin matar os filhos. Stalin matou todo mundo, cara, da família do Trotsky. E o Trotsky, ele vai para o México, e no México ele se apaixona por Frida Kahlo. Os dois vão ter uma relação amorosa, e foi Frida que mexeu com o coração do Trotsky, a ponto de não deixá-lo embora. Não que ela não deixou, ele que não foi embora, né? E aí ele foi encontrado por um espião de Stalin, e esse espião consegue colocar uma picareta na cabeça do Trotsky, uma morte brutal também. E aí, galera, mais sobre esse polêmico ditador comunista, eu converso com vocês numa outra oportunidade. De boa? Todo mundo bem? Vou abrir aqui o chat. Otto, não seria um salário equivalente ao trabalho? Com certeza, Guilherme. A ideia marxista é essa, tá? Isso aí, você está falando o puro suco do marxismo. Mas quando você olha para os estados que foram estabelecidos, é tabelamento salarial. Tá? Eu sei disso, por exemplo, quando eu fui para Cuba, que é o salário de $25. Todo mundo ganha a mesma coisa. Você tem outras maneiras de aumentar esse salário, com serviços prestados à sociedade, etc., estudo e tal, mas a diferença é pouca, porque a igualdade tem que ser total, entendeu? E aí, galera, tudo bem? Muito obrigado, Ivonete. Boa, Adolfo. É isso aí, Adolfo. Ó, Adolfo escreveu certinho, galera. Valeu, Duda. Valeu, Xing Xing. Valeu, Bruninha. Valeu, Marcinho. Valeu, Vini, Letícia, Emerson. Fluzão. Tô torcendo muito pro Fluminense. Vamos, Flu. Legal. Valeu, gente. Tamo junto. Fui. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.